A gente viu no primeiro bloco do programa a importância de se melhorar a educação no ensino básico. Além da escola convencional, projetos extra-classe podem ajudar a desenvolver a garotada. A gente bate um papo agora com a professora doutora Tânia Maria Gomes da Silva, que tem um projeto que usa a literatura para promover a saúde. Ele é realizado na Comunidade Social Cristã Beneficente em Mandaguari. E ela é professora aqui da Unicesumar do mestrado. Tudo bem, Tânia? Bem, obrigada. A gente que agradece a sua participação. Você conta histórias, é isso, para a garotada? A parte do projeto? Olha, na verdade, assim, a gente também conta histórias, né? Eu digo a gente porque não sou eu só que estou nesse projeto. Mas, na verdade, as pessoas falam, vocês são contadores de história. Não, nós somos leitores de história. Tá? Eu acho que a contação é muito bacana, eu adoro a contação de história, conto muita história, contei, minha filha agora já tem 10 anos, contei desde sempre, mas eu gosto muito de ler o livro. Eu acho que as pessoas precisam fazer a distinção entre uma coisa e outra. A contação de história, ela é da oralidade, trabalha com as questões da memória, da afetividade também. Agora, a leitura, ler uma história para criança tem um outro valor, um outro sentido, não mais nem menos do que a contação. Mas a criança, você articula as palavras completamente, a criança, né, vai valorizando o livro, a escrita. Quando ela começa a ler, ela também vai aprendendo, conhecendo as palavras, como escreve as palavras. Então, assim, nós lá na entidade, na comunidade, nós fazemos as duas coisas. Nós também contamos, mas nós mais lemos histórias. E a gente sabe que a leitura, se incentivada, traz um resultado muito bom, assim como se não incentivada, vai transformar aí em adultos que não gostam de ler, né? Pois é, nós temos assim, a biblioteca do Papaiquinha, a bebeteca do Papaiquinha. Na bebeteca do Papaiquinha é uma biblioteca para bebês. Então, assim, do 0 aos 5 anos e do 0 mesmo. Você pode levar essas crianças desde bem pequenininha. Nós temos os livros que ficam baixinhos, né, ao alcance da criança, ou então um lugar para deitar o bebê, para que a mãe leia e alguém leia para a criança. Dos 5 anos até, 10, 11 anos, nós temos as atividades na biblioteca com as crianças que estão já alfabetizadas, elas mesmas leem, né? E nós temos para os adolescentes. Aí a gente vai vendo o que era a importância de formar leitores desde a primeira idade. Porque os adolescentes são mais resistentes à leitura. Começar mais tarde é mais complicado. É mais complicado, né? E esse resgate da literatura vai trazendo também informações que vão ajudando em tudo na saúde, né? Pois é, você sabe, eu tenho esse projeto lá, começou com o Dr. Oswaldo Alves, falecido ano passado, um médico de Mandaguari, muito conhecido, e o projeto ele começou à medida que nós já víamos desde 94 com a entidade trabalhando no sentido de apoio às famílias de menor poder aquisitivo. E a gente vinha um ciclo da pobreza, quer dizer, nós atendíamos mulheres e depois ajudávamos com seus filhos e depois essas crianças voltavam para pedir ajuda. Era um ciclo da pobreza, que aliás é o que há de mais cruel, eu acho, né? Na questão da desigualdade econômica. E em 2010, o Dr. Oswaldo foi contemplado porque ele foi preso político, ele recebeu uma aposentadoria, e aí sim pensou-se como poderia ampliar esse trabalho. Então vamos fazer alguma coisa na área de educação, porque a educação é transformadora. Exatamente. Então nós começamos com a literatura. Desde então nós temos trabalhado bastante, muitas crianças e muitos adolescentes já passaram pela entidade. Mas é um trabalho difícil, porque as pessoas não dão devido valor à literatura. Sabe que as pessoas acham a mais, assim, parece que conhecem mais, ou valorizam mais uma brinquedoteca do que uma biblioteca. Eu falo, nós temos lá uma bebeteca. Bebeteca é brinquedoteca, não é uma brinquedoteca, não é um lugar que... Ou poderia ser, nós poderíamos pensar os livros como um brinquedo, como uma grande fonte de contentamento, de êxtase. A diversão está na leitura. A diversão está na leitura. E ler é algo que ajuda a criança em
tudo. Não é possível dimensionar, eu acho, assim, numa fala simples, tudo que a literatura faz pela criança. Porque, além daquelas coisas que são óbvias, a criança aprende a falar melhor, a escrever melhor, que é óbvio, uma coisa de uma praticidade, tem as questões da subjetividade que a literatura é capaz de proporcionar à criança, né? Particularmente, a empatia com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, que é uma ponte para que ela também entenda a si mesma. Né? Então, quando você lê um livrinho para uma criança, ou ela pega um livrinho, a menininha que se perde, o lobo que chega e tudo mais, no final, tudo vai dar certo. Né? E a criança, ela cresce, então, adquirindo, por meio da literatura, essa resiliência. Ela vai sabendo que tudo vai passar e tudo vai terminar bem no final. E tem aquela coisa do despertar da criatividade também, que eu acho muito rico, né? Até hoje a gente lê um livro, depois assiste ao filme e fala, mas eu imaginava que era assim quando eu li o livro. A literatura, ela tem isso, e ela se casa com outras artes, né? Ela se casa com o cinema, ela se casa com o teatro, né? Ela se casa com outras que possibilitam um amadurecimento intelectual e um empoderamento em saúde muito grande para o indivíduo. Eu comecei dizendo e acabei indo para outro lado, que nós começamos, doutor Oswaldo e eu, e agora, mais recentemente, o ano passado, eu entrei no mestrado em promoção da saúde. Aqui no Unicesumar. E eu tenho podido fazer links muito grandes com tudo que eu aprendi e conheci sobre literatura, porque vejo que o empoderamento cultural e o empoderamento em saúde é o que a literatura proporciona. E é muito interessante poder juntar isso, né? Porque às vezes as pessoas não param para pensar. Não, e assim, as pessoas também têm uma certa preguiça de ler, né? Assim, a vida é corrida, a gente tem muita coisa para fazer, então as pessoas não foram treinadas, é a questão do hábito. Então as pessoas têm uma certa preguiça. Preguiça. A criança precisa de ter pais leitores também, ou um adulto leitor. Não precisa ser o pai, mas ela precisa conviver com um adulto leitor, senão é difícil. Ela tem que ter uma referência, né? Então, acaba ficando difícil, porque eu encontro pais que falam para mim, eu não sei o que eu faço para meu filho gostar de ler. Leia. Comece desde cedo. Comece a ler, leia para ele, leia com ele, leia perto dele, que aí ele vai ler também. Os livros hoje são muito lindos, né? Eu adquiri um amor enorme pela leitura, porque meu pai me dava muitos livros. Meu pai me ligava no final da tarde, ele saía sempre, ele tinha um fóton por volta de 5 horas, ele ligava e pedia que eu fosse me encontrar com ele e me dava um livro. Olha só. Então, são memórias afetivas que para sempre vão marcando a gente. Então, eu acho que assim, são coisas que a gente passa para os filhos e os filhos passam para os filhos, e a gente deveria formar uma nação de leitores. E que com esse projeto se consiga realmente, em vez de repetir o padrão de comportamento que é, de alguma forma, não legal para a sociedade e para a própria família, mas que se consiga fazer uma repetição de padrão de comportamento nesse sentido de criar o hábito da leitura, né? Sim, e uma coisa importante, Elaine, que eu tenho lá em Mandaguari, na comunidade, a gente tem trabalhado muito na seguinte questão. Há um número muito grande, preocupante de crianças usando metilfenidato, que é mais conhecido como a Ritalina. As crianças são inquietas, as crianças hoje, né, não param na sala de aula, enfim, por uma série de razões, e muitas estão sendo medicadas. O uso da literatura como uma resposta a esse problema seria muito interessante, porque eu não vejo sentido em medicar crianças no momento em que a gente está lutando contra o fim das drogas entre adolescentes, e medicar crianças, eu não estou dizendo que nenhuma criança precise, mas eu acho que o número de crianças medicadas é altíssimo. E os livros poderiam ser uma resposta. Ou seja, pode encontrar paz a partir do momento que se interesse por uma coisa que vá fazer, né? A literatura, o Giraldo tem uma frase que uma vez ele disse, e assim as professoras ficavam bravas com ele, que é o seguinte: é melhor ler do que estudar. E ficaram bravos. Mas ele quis dizer o seguinte: quando você lê, quando uma criança senta num cantinho, passa as páginas de um livro, passa os dedinhos, mesmo que ela não leia ainda no sentido de decodificar, né, as letras, os símbolos, essa criança está entrando no mundo do conhecimento. Com certeza. E sempre está aprendendo. Sempre aprendendo. Então,
Principal dica, dica de ouro para os pais desde bebezinho. Desde bebezinho. E essa dica não é minha. A Sociedade Americana de Pediatria está recomendando os médicos que receitem livros. Olha só. Isso desde 2015, já vem falando disso, pedindo aos médicos. E essa semana eu li de um pediatra norte-americano que disse: os médicos precisam receitar livros, assim como receitam vacinas. Olha só. Nós precisamos. Que importante, né? Com muito certeza, importante. num país como o nosso, muito importante. Nós precisamos levar isso a sério, professores, pais, toda a sociedade, porque a educação no Brasil, ela caminha não do jeito que deveria. Com certeza. Tânia, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Aqui com a gente. Agradeço. Sucesso muito lá no projeto. Muito obrigada.